Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. E isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Vou parar por aqui que era bem duro. E se continuar lendo esse texto todo, vai embora, né? Porque o texto todo, esse texto de Provérbios de Salomão, escrito por Salomão, considerado o mais sábio dos reis, enfim, diz um monte de coisa, mas a essência não é só. A essência está relacionada a você entregar a sua vida para Deus, a você renunciar a tudo isso. Enfim, essa é a diferença de espíritos de escola como Jesus, de um espírito iluminado. Eles têm uma coisa que nós chamamos de poder de síntese. O que é o poder de síntese? Enquanto Salomão precisou escrever um trecho extenso para dizer alguma coisa, Jesus dizia apenas numa máxima: buscai primeiro o reino de Deus, que o resto você vai ter por acréscimo. Ele não precisava dizer mais nada. Ele não precisava escrever tudo isso que foi escrito. Dai a César o que é de César. 6 palavras esse homem usou. Olha o tanto de coisa que ele disse nisso. Olha a profundidade que existia em cada máxima de Jesus. Você pode escrever um livro e talvez você não consiga alcançar essa clareza e essa profundidade que Jesus, com 6 palavras, tinha o poder de dizer. Então é isso, buscar primeiro o reino de Deus, gente. Depois que você tiver alcançado o reino de Deus, você alcançou tudo. Eu sonho em ter paz, eu sonho em ter prosperidade, eu sonho em ter harmonia, eu sonho em encontrar a pessoa ideal, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Se eu realizar esses meus sonhos, eu vou ser feliz. Vai ser infeliz a vida inteira. Porque você está buscando o acréscimo. Você não colocou em primeiro lugar aquilo que você tem que buscar, que é o reino de Deus. Será que a gente entendeu isso? Ou será que a gente passa por um ensinamento desse como se ele fosse mais uma frase qualquer jogada no meio das Escrituras? É isso que a gente faz. A gente não tenta se aprofundar no que Jesus quis dizer com buscar primeiro o reino de Deus, pelo amor de Deus. Onde está esse reino? Vamos lá, gente. Não é isso? Não está dentro de nós? Então veja só o que esse homem está falando. Ele falou, primeiro, antes de querer buscar prosperidade, isso, paz, harmonia, mulher bonita, não sei o quê, casa na praia, carro importado. Ok, antes de querer buscar tudo isso, primeiro busca o reino de Deus, que tudo isso vai vir. Então vamos refletir sobre isso. Olha, está mandando para dentro da gente. Só que a gente não olha para dentro. Como é que faz? Eu falava agora há pouco sobre autodescobrimento. É você descobrir o que está perto, não é isso? Então a gente tem que descobrir aquilo que impede esse autoconhecimento. Cobrindo a verdadeira conhecimento do nosso ser.
é um véu de ilusões, que os hindus, por exemplo, chamam de véu de Maia. Nós vivemos cobertos por um véu de ilusões, quer vocês aceitem ou não. Não tem ninguém aqui que se autodescobriu ainda. Porque se tivesse se autodescoberto, certamente não estariam aqui. Seria desnecessário. Seria desnecessário. Porque o mundo anda sobre essa pessoa. Não é essa pessoa que anda no mundo. Ela descobriu o que ela é. Ela descobriu o que é o ser. Então é isso que Jesus fala. Busca o reino de Deus que está dentro de você. Busca, se autodescubra, se autoconheça. Investigue. Faça perguntas. Faça uma investigação sincera. Veja se realmente tudo isso, reclamando tanto esforço da tua parte, faz necessário, tem valor. Se nós não estamos gastando com coisas que são evanescentes, descartáveis, impermanentes, se a gente não está vivendo igual uma criança correndo atrás de bolha de sabão que vai explodindo, aí você vai atrás de outro. A vida do ser humano é isso, gente. É a vida de um rato de laboratório correndo dentro de uma roda. Nós passamos a vida inteira assim, colocando toda a nossa energia na direção errada. Aí vem um homem e fala: busca primeiro o reino de Deus. Você não precisa correr atrás de nada. O Mário Quintana falava aquele poema lindo dele das borboletas, né? Não adianta você correr atrás das borboletas. Cuida do seu jardim, que elas virão até você. Mário Quintana, de uma forma poética, disse o mesmo que Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que entender que quando a gente está bem, a gente está na frequência automaticamente das coisas boas. A gente atrai coisas boas. Sem que a gente faça nenhum esforço. Elas vêm. Como essas borboletas, elas buscam esse jardim florido. Agora, quando a gente está mal, a gente entra na frequência de coisas ruins, numa frequência pesada. E aí a gente vai atrair o quê? O que está naquela faixa pesada de coisas ruins. Então você vai atrair doença, dificuldade, solidão, desprezo, acidente, tudo que não presta acontece para você. Eu sou uma coitada. Você é totalmente responsável por tudo aquilo que incide sobre você. Só deu isso ainda. Que não tem coitadinho, não tem vítima. Tem a tua frequência. Tem a tua frequência atraindo gente que não presta. Tem a tua frequência te colocando em lugares que você não quer estar, convivendo com pessoas que você não gosta, atraindo situações difíceis, atraindo dificuldades. É a tua frequência, meu querido. Então, quando Jesus fala de buscar primeiro o reino de Deus, ele está sendo óbvio. Porque isso é um princípio da natureza. A natureza funciona assim, me desculpem, não dá para transgredir nem mudar esses princípios, porque eles são imutáveis. Existe um princípio de sintonia na natureza. Ela é assim, ponto. Então você tem que criar a frequência adequada para entrar em sintonia com coisas que têm aquela mesma frequência.
Se você acredita na violência, usa a violência como um recurso para resolver os seus problemas, você vai acabar sendo violentado, vai atrair pessoas violentas, situações violentas, ambientes violentos, enfim. Não dá para depois culpar ninguém por isso. Então, toda a responsabilidade por tudo que acontece com cada um de nós é nossa. Não é de ninguém, não é do universo, não é um castigo. Ninguém veio aqui para ser castigado. Ninguém veio aqui para ser punido. Não existe nenhum algoz, nenhum carrasco determinando que a gente tem que passar por isso, por aquilo, não. Nós nos colocamos na situação em que nós estamos. E se não cair essa ficha logo, a gente perde uma vida inteira e não desenvolve o mínimo de consciência disso. Nunca é tarde para você entender que você constrói a sua realidade a partir daquilo que vibra dentro de você. As pessoas falam em lei de atração, uma solução mágica. Aí gastam fortunas com cursos, com livros, com CDs, para entender a lei da atração. Gente, você atrai, é simples. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. É só isso. Não tem mais nada. Pode jogar todos esses cursos, livros no lixo. Gandhi dizia, seja a paz que você quer ver no mundo. Outro grande sábio. Seja. Agora, você não é e quer que as coisas aconteçam para atender os seus desejos, isso é ilusão. Não vai acontecer. Eu quero atrair prosperidade. Seja próspero. A prosperidade vem. Tudo aquilo que pedirdes, crede, e já o obtereis. A nossa diferença entre pedir e obter está nesse crede. O que é o crede? Eu quero prosperidade. Creia-se próspero. Você já obtém. Agora eu quero prosperidade. Não, mas eu sou um miserável. Eu não mereço. Né? Tem aquela crença negativa de não merecimento dentro de você. De não aprovação, de não aceitação. De achar-se não merecedor. De achar que merece sofrer, de achar que não é bom o suficiente, tem um monte de coisas que você acredita. É um monte de lixo aí que você precisa, né, ressignificar, mexer, fazer uma higiene na própria alma. Buscar primeiro o reino de Deus. Olha para dentro, investiga, se autodescubra, se autoconheça. Estejam certos que no momento em que vocês se colocarem nesse caminho, diante desse processo, com determinação, vocês vão ter todo o apoio espiritual para isso. Porque tudo que o seu anjo guardião, que os espíritos protetores, amigos, que Jesus, que todos os anjos e santos do universo, tudo que eles querem é isso. Que você tenha uma atitude de tirar um pouco os olhos que você colocou para fora e colocar para dentro. E fazer um processo de desconstrução. Processo profundo de desconstrução. E não importa o que você ganha. O que você ganha é o seu problema. O
O que importa é o que você perde. Cada coisa que você perde te liberta. Não seja lá o que for, pense. Eu perdi interesse naquilo. Se livrou daquilo. Perdi interesse naquela pessoa. Se livrou. Perdi interesse naquele sonho que eu tinha. Se livrou. Perdi interesse em querer ser mais bonita. Se livrou. Seja o que você é. Aceite as coisas como elas são, a vida como ela é. E celebre isso, porque isso é libertação. A libertação consiste, nós não viemos aqui para ganhar, nós viemos aqui para perder. Nós não viemos aqui para aprender nada, nós viemos aqui para desaprender. O nosso problema é que a gente só se preocupa em querer aprender. A gente não se preocupa em desaprender, que é o essencial. Não existe nenhuma solução para o ser humano que não passe pela renúncia, pelo desapego, pelo desinteresse. Enquanto você estiver querendo, você é escravo dos desejos. Você é conduzido por desejos. Você é conduzido, e os desejos são a fonte do sofrimento humano. Isso não é o Paulo Tavares que está falando, isso é o próprio Buda. No seu discurso, no seu primeiro discurso, quando ele diz que a natureza da vida é o sofrimento, e que a causa do sofrimento são os desejos, ele já dizia isso. Quando ele alcançou a iluminação, a primeira coisa que ele disse foi isso. Porque se a gente sofre, porque a gente deseja. Pare de desejar. Acabou o sofrimento. Eu não desejo nada, eu aceito o que Deus me der, o que a vida me proporcionar. Eu aceito estar aqui. Se ela me levar para lá, eu vou. Se ela me trouxer de volta, eu fico. Se aquela porta se abrir, eu passo. Se ela estiver fechada, eu espero. Se é para fazer isso, eu faço. Para de brigar com a vida. Para de querer mudar a vida. Para de querer ajustar o mundo para ficar confortável para você. Que esse é o grande problema. A gente tem que aprender a agir pelo não agir. Vu veio. Aquilo que está no Tao Te Ching de Lao Tse, escrito 2000 anos antes de Cristo. O agir pelo não agir é isso. A sua ação é a não ação. A não ação é isso. E a não ação é a mais poderosa que existe. A não ação é quando você deixa de brigar com a vida, de querer mudar o mundo, de querer mudar o outro. Não, eu preciso mudar meu filho. Não, eu preciso mudar o meu marido. Quando diz assim, não pode ser assim. A minha mulher tenta fazer isso. Já desisti. 30 anos. Da próxima encadernação. 30 anos que ela tenta fazer isso. Ela não descobriu que é impossível. Porque a gente não pode, a gente com muito esforço, muito esforço, a gente consegue mudar um pouquinho a gente. E isso já vai fazer toda a diferença no nosso processo. Toda a diferença, porque olha, o pouquinho que a sua mente expande, Einstein dizia isso, é verdade, um pouquinho, ela nunca mais vai ter o mesmo tamanho. Então nós estamos aqui para fazer esses pequenos progressos de compreensão, de entendimento da realidade. Ninguém vai sair da ilusão que a gente vive para percepção plena e completa da realidade absoluta. Isso é impossível. Então a gente tem que fazer pequenos avanços. E tá bom. E agradecer a Deus o tempo todo. A gratidão é algo maravilhoso, transformador. Porque a gratidão significa que você aceita a vida, aceita a experiência que a vida está te proporcionando, porque você está passando pelas coisas que são necessárias para o seu avanço, para o seu despertar.
O universo ele é um aliado, gente. Deus é um aliado. Ele não está contra você. Pelo contrário, ele existe dentro de você. Como é que ele vai ser contrário a isso? Ele não é masoquista. Então ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para mudar essa estrutura problemática que você criou. E isso ele sabe também que não é de uma hora para outra, que é aos poucos, que é paulatino. Nós temos que nos contentar com pequenos avanços e agradecer. Tá bom, gente?